Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Amém? Nós iremos hoje finalizar os 5 pontos do calvinismo, perseverança dos santos. Gostaria de pedir que os irmãos abram suas Bíblias em Romanos, capítulo 8. Nós iremos ler a partir do versículo 31. Graças a Deus, perseverança dos santos, Romanos, capítulo 8, do 31 ao 39. Todos acharam? Posso ler? Diz assim a palavra do Senhor. Que diremos, pois, à vistas dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todo nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo que morreu, ou que antes que ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelha para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Bendito Deus e eterno Pai, nós estamos diante da Tua maravilhosa palavra. Estamos, Senhor, aqui como um corpo, como família, reunidos na pessoa maravilhosa de Teu Filho, para engrandecermos, bendizemos e louvarmos ao Teu nome, Senhor. Nós oramos nos salmos de que o Senhor é a nossa força, o Senhor é a nossa rocha e o Senhor é o nosso escudo. Cantamos aqui, ó Pai, que temos a Ti, que o Senhor é a nossa segurança. E mais uma vez meditaremos na Tua palavra, que o Senhor é o nosso abrigo, Pai. Te agradecemos por tamanho amor, por tamanha misericórdia. Que o Senhor me use e que os irmãos hoje saiam daqui crendo mais em Tua obra por meio de Jesus. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém, meus irmãos. Bom, hoje nós iremos finalizar a série que temos feito nos 5 pontos do calvinismo, ou doutrinas da graça. O último ponto hoje é a perseverança dos santos. E o que eu quero que vocês reflitam em tudo aquilo que nós já falamos. Vocês conseguem perceber como todos os pontos eles estão interligados, conectados, entrelaçados entre si, como um ponto necessariamente você precisa entender para que o próximo faça sentido. Percebem como eles estão unidos e como nós precisamos compreender hoje, como compreender as doutrinas? Percebem como o nosso mau entendimento das doutrinas da graça nos levam a um cristianismo estranho? Porque quando nós não cremos de fato naquilo que a Bíblia diz, nós temos um cristianismo falso diante de nós. Percebem como foi maravilhoso e foi tão importante para nós aquele sínodo de Dort que foi feito há 405 anos atrás, onde aqueles homens se reuniram para sistematizar esses 5 pontos que nos baseiam e vão dizer sobre como Cristo salva o homem, como isso há 400 anos atrás foi tão importante para a nossa fé, onde foi discutido por quase um ano esses pontos, para chegarmos às doutrinas de é assim que Deus salva o seu povo. E não é simplesmente como Deus salva o povo, mas como isso nos traz aplicações e implicações diárias nas nossas vidas. E o primeiro ponto, se nós entendermos errado sobre quem é o homem, que é a depravação total, nós colocamos o homem em um lugar onde a Bíblia nunca o colocou. Colocamos o homem em um pedestal, em um trono, onde a Bíblia nunca disse que era para ele estar. E daí o homem passa a ser, na verdade, o grande Senhor. E você tira Deus do seu trono e coloca o homem, dizendo que o homem é bom,
de que o homem é alguém maravilhoso, alguém que consegue decidir por si mesmo, alguém que é o árbitro de sua vida, escolhendo entre o bem e o mal, assim como ele desejar, sem ser influenciado por absolutamente nada, simplesmente pela sua consciência, de eu posso escolher ou não, porque eu sou o árbitro da minha vida. O homem é o Deus, o homem está no trono. E nós destronamos Deus, quando não entendemos a depravação total, nós colocamos o homem onde o homem nunca era para estar, tiramos Deus do trono, Deus Pai do trono, tiramos a soberania de Deus e dizemos em sua cara, talvez não com palavras, mas dizemos a Deus: você precisa se submeter a mim. Porque ainda que você queira me escolher, ainda que o papel do pai, lembra que estudamos que é escolher os seus filhos antes da fundação do mundo, e quando nós não entendemos isso, nós estamos dizendo a Deus o seguinte: ainda que você queira me escolher, na verdade o que importa é a minha vontade. É eu que decido se eu quero ou não. Você pode querer, você pode dizer que quer salvar os homens, mas se os homens dizerem não, é exatamente assim que vai acontecer. Nós tiramos a soberania de Deus, nós tiramos o Deus do trono, de sua soberania. E apenas não isso, Deus Pai, quando não entendemos esses 5 pontos, além de destronarmos o Deus Pai, nós cuspimos na cruz do Filho. Porque nós estamos dizendo ao Filho que ele veio e ele morreu em vão. Porque ele veio, ele morreu, mas a sua morte não foi eficaz para salvar. A morte de Cristo tornou possível a salvação. E daí depende, obviamente, do Deus que está no trono, que é o homem, de decidir se vai ser salvo ou não. E o Cristo morre em vão. E o Pai se torna injusto, porque ele recebe o sacrifício do Filho como expiação pelos pecados, mas ainda manda pessoas para o inferno. Deus recebe pelo pecado 2 vezes, por meio de Cristo e por meio daqueles que sofreram no inferno. Deus se torna injusto. E o Filho morreu em vão. E não apenas isso, mas nós dizemos ao Espírito Santo: ainda que você habite em mim, quem decidiu por Deus fui eu. Eu escolhi Jesus, eu aceitei Jesus. Eu, na minha livre escolha, decidi amar a Deus. Você veio depois, no batismo do Espírito Santo. Lá depois, mas quem decidiu no ato da conversão foi eu. E o último ponto desses 5, quando nós não compreendemos o que é as doutrinas, é óbvio que o homem perde a salvação, meus irmãos. Porque quem foi que conquistou a salvação? Foram os homens, com seus méritos, com seus braços, com as suas obras. E é óbvio que eles perdem a salvação, foram eles que conquistaram. Percebem, no fim das contas, quem é o Deus desse evangelho? E são milhares e milhares e milhares de pessoas que se dizem cristãs, mas servem um Deus desse, um Deus fraco, um Deus que não é soberano, um Deus que morreu em vão, um Espírito Santo que não é capaz de transformar os corações e que sim perdem a salvação, porque são obviamente eles que conquistam. Não foi graça, não foi misericórdia, não foi bondade, foi na verdade tudo porque eu quis e porque eu decidi. Percebem no fim das contas quem é o Deus da relação? E porque os homens amam isso? Paul Washer vai dizer uma frase muito famosa, que ele diz assim: os homens amaram uma imagem de Deus, que criaram em sua própria mente, e as pessoas amam aquilo que elas criaram. E se alguém chegar a elas e disserem, ou apontassem o Deus da palavra, elas diriam: eu nunca poderia amar um Deus como esse. Porque os homens criam deuses conforme as suas imagens, conforme as suas semelhanças, e se você apresentar o Deus das Escrituras, onde o homem não está no trono, o homem é o totalmente depravado, o homem é aquele que pecou contra o divino, o homem é aquele que merecia o inferno, e Deus soberanamente escolhe e tira alguns desse caminho da perdição. Deus, mais uma vez, meus irmãos, Deus escolhendo, elegendo homens, vai mostrar a sua misericórdia, porque não era para sermos salvos. E Deus misericordioso nos tira deste caminho das trevas, e nos transporta para o reino do Filho do seu amor, e dá seu Filho, e o seu Filho vem e paga por estes, morrendo eficazmente para que estes alcancem a salvação por meio de seu sangue. Não existe uma gota sequer do sangue de Cristo que foi em vão, meus irmãos. Cristo nos justificou porque Ele satisfez a ira de Deus, e Deus agora satisfeito, não há mais condenação para os que estão em Cristo, porque Cristo os comprou, Cristo os redimiu por meio de seu sangue. E o Espírito Santo entra no coração desses homens que eram inimigos de Deus, que eram amantes,
e que amavam o império das trevas, e o Espírito Santo entra e ele transforma os corações através da graça irresistível, mudando a nossa vontade, tirando o nosso coração de pedra e colocando um coração de carne. E quando fazemos isso, nós entendemos que a obra da salvação, do começo ao fim, está totalmente centrada em Deus. O Deus Pai escolhe, o Deus Filho morre e o Espírito Santo nos comunica aos nossos corações. E no último ponto que nós estamos, jamais escorregaremos do dedo do Senhor, porque nada foi pelos nossos méritos. Percebem como as pessoas vão dizer, essas doutrinas da graça não fazem diferença, fazem muita diferença, meus irmãos, porque não é só como você entende a salvação, é como você vive o seu cristianismo aqui e agora, é como você enxerga quem você é e quem Deus é aqui e agora. Isso muda completamente a forma como nós vivemos. Último ponto, a doutrina da perseverança dos santos, é a doutrina da segurança que temos que no fim dará tudo certo. É a doutrina que sabemos que quando fecharmos nossos olhos aqui, estaremos com o Senhor, garantidos que estaremos reinando com o Senhor, guardados, alicerçados em nossa rocha, porque foi Ele que nos deu, graciosamente, por meio de sua graça. É sobre a alegria de vivermos aqui e agora, uma vida leve, sem culpa, sem a condenação do pecado em nossas vidas, sem estarmos preocupados se Deus está o tempo todo com um lápis e uma borracha na mão, escrevendo o seu nome do livro da vida e tirando o seu nome do livro da vida. É sobre crermos que o Senhor fez tudo e que cremos num Deus soberano. Ele é o Senhor e nós não somos nada. Crer na doutrina da perseverança dos santos é sabermos que nós só acordamos hoje pela manhã crendo no Filho, porque Deus garantiu que isso aconteceria. Sabe por que você acordou crendo hoje no Senhor? Sabe por que você está aqui nessa manhã? Sabe por que você crê nessa introdução que eu acabei de dizer que parece tão loucura aos nossos olhos? Sermos salvos por alguém que nós não vimos, que não adianta os seus méritos, não adianta os seus esforços. Crer nisso, sabe por que você crê nisso? Porque o Senhor garantiu e assumiu a responsabilidade que Ele iria te manter crendo na obra dEle. Porque é isso que a Bíblia vai dizer, que Ele nos garante. Você acordou crendo porque Deus garante isso. Então a pergunta que fica, é possível, meus irmãos, que alguma circunstância, que algo possa nos tirar desse estado de graça? Existe algo ou existe alguém poderoso suficientemente para nos arrancar da mão do Senhor? Existe alguma força que seja extremamente forte, capaz de abrir os dedos de Deus e nos tomar de sua mão? Vamos ao texto de Romanos, capítulo 8, que é onde Paulo vai nos ajudar a responder essas perguntas. Versículo 31, ele vai dizer, foi o versículo, 31. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Então, veja, Paulo está dizendo o seguinte, o que diremos à vista destas coisas? Paulo está concluindo um pensamento, percebem? O que nós diremos diante dessas coisas? Qual é a conclusão dessas coisas? O que nós diremos diante disso que nós acabamos de ver? Qual é a conclusão disso? Então, de fato, meus irmãos, o que é estas coisas que Paulo acabou de dizer? Porque no versículo 31 que nós lemos, ele está dizendo, o que diremos à vista disso? À vista destas coisas, a conclusão de seu pensamento, está quase no final aqui do capítulo 8 de Romanos, e ele está finalizando um pensamento. Se você voltar poucos versículos, no versículo 28, nós vamos entender um pouco dessas coisas que Paulo está citando para depois chegar à conclusão diante destas coisas. Versículo 28 nós temos isto. Versículo 28, Paulo vai dizer, nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas, meus irmãos, todas as circunstâncias, todos os experimentos, toda a sua caminhada cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo o que passou em sua vida coopera de alguma forma para um propósito, cooperam para o bem de algo. Tudo o que você passou na sua vida, seja a sua caminhada, seja as suas experiências, as circunstâncias, Paulo vai dizer, nós sabemos disso, que todas essas coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. E daqueles que foram o quê? Chamados
segundo o seu propósito. O propósito divino é nos fazer conformados com algo, veja, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E qual que é o propósito? Veja o versículo 29, ele vai explicar. Nós sabemos que tudo coopera para o bem, de um propósito maior para aqueles que amam a Deus, por aqueles que foram chamados. Qual é o propósito? Daqueles que de antemão ele conheceu, também os predestinou ao propósito. A predestinação, o propósito para o quê? Para sermos conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O propósito divino é nos fazermos conformados à imagem do Filho. Todas as coisas em nossas vidas colaboram para que nós tenhamos o nosso caráter à semelhança de Cristo. Ocorre para que Cristo seja visível em nossas vidas. Ainda que sejam experiências ruins, aqueles que foram chamados, escolhidos, predestinados pelo Senhor antes da fundação do mundo, todas essas coisas cooperam para que vocês tenham o caráter à semelhança de Cristo. O propósito pelo qual Deus escolhe, os chama, os traz a seu reino, os predestina para serem a imagem do Filho. É por isso que tudo coopera para o bem. Ainda que as circunstâncias sejam ruins ou boas, tudo vai fazer com que o crente, dia após dia, seja mais parecido com o Filho. O propósito do Pai é nos escolhermos para sermos a imagem do Filho, conformados conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito de muitos irmãos. Esse é o propósito de Deus para aqueles a que ele chama. E veja o versículo 30. E a estes, ao que ele predestinou, aqueles a que ele escolheu e conheceu antes da fundação do mundo, que é o papel do Pai que nós estudamos, a estes ele chama, ele traz ao Evangelho. Aqueles a quem ele predestinou, a estes ouvem a voz, e o Espírito Santo abre os seus olhos, abre os seus ouvidos, troca seu coração e os chama para a verdade do Evangelho. E a estes a quem ele predestinou, a estes ele chamou, e a estes a quem ele chamou, olha o que aconteceu, fomos justificados. É aplicada a obra do Filho naqueles que são chamados, naqueles que são resgatados, naqueles que estão predestinados por meio do Pai. E a estes a quem ele justifica, aonde a obra do Filho é implantada sobre esses seres, aqueles a quem foram justificados também os glorificou. Também colocou a sua glória nestes homens. Veja que a obra do começo ao fim, o homem só recebe graciosamente. Nós pecamos, meus irmãos, foi isso que o homem fez. E Deus nos predestina para um chamado, para um propósito, para sermos a semelhança de seu Filho. E Ele faz com que toda a sua vida colabore para que você, dia após dia, seja mais parecido com o Filho. Porque você é parecido com o Filho, porque quando Ele te chama, Ele te traz o Evangelho, Ele te justifica. Porque não existe mais condenação. Estes a quem Ele predestina, Ele conheceu, Ele chamou, Ele justificou e Ele glorificou. Aí nós chegamos no versículo 31, a conclusão do pensamento de Paulo. O que diremos diante dessas coisas? O que diremos de tamanha obra? O que diremos de tamanha salvação que foi nos dada por meio de Deus? O que nós dizemos, meus irmãos, diante dessa realidade? O que podemos dizer de um Deus que escolhe, de um Deus que justifica, de um Deus que glorifica, de um Deus que capacita, de um Deus que faz que tudo que aconteça na sua vida contribua para que você seja um cristão melhor? O que nós diremos diante disso? O que diremos diante destas coisas? Aí ele chega à conclusão, no versículo 31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Veja que é a finalização do seu argumento. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Esse se aqui, meus irmãos, se Deus é por nós, para nós parece uma condicional, Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas no original não é ideia de hipótese, não existe uma hipótese aqui. A ideia daqui é um já que. Essa é a ideia. Porque Paulo está concluindo o seu pensamento. Ele vem dizendo sobre a obra de Cristo, a obra de Deus Pai, a obra do Espírito Santo em nos justificar por meio da obra do Filho. Deus nos escolhendo, ele vai dizer o que nós dizemos diante disso. Qual é a conclusão diante destas coisas? Já que Deus é por nós, meus irmãos, quem será contra nós? É a conclusão de seu pensamento. É grande demais para entendermos. Se esse Deus que fez tudo está com o seu povo, quem será contra o povo de Deus? Paulo,
alguns capítulos à frente, em Romanos capítulo 11, ele começa a refletir mais uma vez na obra de Deus, e ele para e faz uma oração, e ele diz, em Romanos capítulo 11, no versículo 33, ele diz: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis os teus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele a glória eternamente. Amém. Paulo, ao se deparar com a gloriosa salvação, ao se deparar com a obra do Pai, do Filho e do Espírito aplicada em nossas vidas, ele larga tudo e fala: olha, com profundidade a riqueza de sabedoria e de conhecimento de Deus. Quem pode sondar o Senhor? Quem foi que o conheceu antes para que lhe desse conselho? Por meio dele são feitas todas as coisas, a ele seja a glória eternamente. Amém. O que diremos diante de um Deus tão poderoso, que faz tudo pelo seu povo? Já que o Senhor é por nós, quem será contra nós? E então, meus irmãos, aqui em Romanos 8, nós temos 3 perguntas que o texto vai nos ajudar a responder. Vocês vão ver que Paulo ele vai fazer esse discurso retórico, né? Ele vai começar a fazer perguntas, mas que são perguntas já retóricas, né? Como essa, né? Se Deus é por nós, né? Já que Deus é por nós, quem vai ser contra nós? E a pergunta que fica é: será mesmo? O nosso coração incrédulo pergunta: será mesmo? Será de fato que Deus vai cumprir isso? Será mesmo que o Deus das Escrituras é o Deus de seu povo, de verdade mesmo? Aí Paulo vai dizer: já que Ele é por nós, quem será contra nós? Em João, capítulo 6, meus irmãos, abram por favor. Em João capítulo 6, nós temos palavras de Jesus, nos dizendo se Deus vai de fato, se Deus de fato é o Deus do seu povo. João capítulo 6, versículo 37. Isto são palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus. Versículo 37 do capítulo 6. Todo aquele que o Pai me dá, veja, todo aquele que o Pai me dá, porque o Pai escolheu e deu a seu Filho, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Isso é uma promessa, meus irmãos, é uma garantia de que nós que estamos no Senhor, de forma nenhuma seremos lançados fora. Olha, ele vai dizer no versículo 38, porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou, o Pai. E a vontade que me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Aqueles que creem no Filho têm a vida eterna, meus irmãos. Nós temos a garantia do Deus Pai cumprindo a sua promessa e o Filho cumprindo a sua promessa. Aqueles em quem o Pai deu a ele vai dizer: eu não lançarei fora e eu lhes dou a vida eterna. Se você passar uma página à frente aí ou duas, João capítulo 10. Em João capítulo 10, versículo 27 ao 30, nós temos Jesus falando mais uma vez sobre isso. Versículo 27, ele diz: as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão de meu Pai ninguém pode arrebatar. E eu e o Pai somos um. Vocês se lembram que eu comentei em Isaías 53 de que nós éramos ovelhas sem pastor? Nós sempre fomos ovelhas.
Você não era um touro, um bode, você sempre foi ovelha, mas você era uma ovelha sem pastor. E Jesus vai dizer, as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz e elas me seguem. E quando elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna e elas jamais vão perecer. Jamais ninguém as arrebatará de minha mão. Nada, meus irmãos, pode nos fazer escorregar por entre os dedos daquele que rege o universo. Ninguém pode, nenhuma força, nenhum poder, seja algo de perto, seja algo de longe, pode nos afastar dessa realidade de que estamos no Senhor. O que irá nos separar do amor de Deus? E é maravilhoso nós entendermos isso, porque é exatamente o que o Senhor espera que nós entendamos. Um Deus que nos salva, que nos ajuda e que nos ama. E aqui nós temos uma maravilhosa verdade sobre a perseverança dos santos. Quando eu disse que nada pode te afastar do Senhor, seja as coisas externas, seja poderes, seja circunstâncias, nem mesmo você pode se livrar do Senhor. Nem mesmo você pode se afastar do Senhor. Nem mesmo você, com as suas forças, pode querer sair das mãos do Senhor. Por que eu estou dizendo isso, meus irmãos? Porque nós podemos, muitas vezes, olharmos para a perseverança dos santos e acharmos que Deus nos ama menos quando nós pecamos. Nós podemos olhar para essa doutrina e achar que o amor de Deus é condicional à forma como eu vivo aqui e agora. Nem você pode se livrar do Senhor. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Quando Deus te salva, Ele te salva do quê? Ele te salva da onde? Ele te salva, né? As pessoas vão dizer, né? Que Ele nos salvou do inferno. Não é isso que as pessoas dizem? Deus nos salvou do inferno. É uma realidade. Mas, biblicamente falando, Deus nos salvou dele. Porque o problema do inferno não é o diabo. O problema do inferno é que Deus está lá aplicando a sua ira. Quando Deus nos salva, Deus nos livra dele, para ele. Deus nos tirar do caminho da perdição é nos livrar dele mesmo, de nos livrarmos de sua ira. E na perseverança dos santos, é ele te livrar de você mesmo. É ele garantir que é ele que vai fazer a obra, porque se dependesse de você, você muito provavelmente perderia a salvação. Na eleição, ele salva o seu povo dele. E na perseverança, ele salva o seu povo dele mesmo. O seu povo, do seu próprio povo, do seu próprio coração, achando que pode perder ou não a salvação. É Deus te livrar de você mesmo. Mesmo que você queira, você nunca irá conseguir escapar das mãos do Senhor. Então, eu entendi. Aí a primeira pergunta é, o Deus é o Deus do seu povo? Sim, Deus é o Deus do seu povo, porque Ele garantiu isso, porque Deus vai dizer que Ele não perde aqueles que estão em suas mãos. Aí a segunda pergunta é, eu entendi que Deus é o Deus do seu povo, mas será que Deus no meio do caminho não pode mudar de ideia? Nós estamos falando de muitos anos, né? Será que em algum momento da história, será mesmo? Nós temos essa insegurança em nossos corações. Será que Deus não vai mudar de pensamento nessa altura do campeonato? Já se passaram tantos anos, né? Será mesmo que Deus é o Deus do seu povo? Eu já entendi, mas será que esse é o único sistema mesmo de salvação? E Paulo, com isso em mente, vai nos ajudar a responder essa pergunta. Veja o versículo 32. Porque Deus não poupou o seu próprio Filho. Antes, por todos nós, o entregou. Quando eu estava preparando esse texto e lendo esse texto, eu me lembrei da história de Abraão, meus irmãos. Abraão está diante de Deus, e Deus diz a Abraão, pega seu filho, Isaque, o filho da promessa, aquele que foi o prometido, pegue seu filho e ofereça a mim como um sacrifício, como um holocausto. E Abraão pega seu filho, o filho da promessa que ele amava, pega os jumentos, pegam 2 servos, pega Isaque, pega a lenha, pega o cutelo e fala, vamos ao lugar que o Senhor nos preparou. Imagine a cabeça desse pai,
indo ao monte com seu filho e com seus servos. E quando chega lá, ele deixa os servos e a caminhada começa a ser só com ele e seu filho. E o filho olha para o seu pai e diz: pai, estou vendo aqui tem lenha, tem o cutelo, nós iremos fazer um sacrifício, mas onde está o cordeiro? E o pai simplesmente continua caminhando com Isaac. E lá em Gênesis 22, você vai ver que Abraão, ele edifica um altar, e ele coloca lenha em cima do altar, e ele coloca seu filho deitado em cima dessa lenha, e o filho sabe o que vai acontecer. Não existe cordeiro. E o pai ali estende sua mão, amarra seu filho, pega o cutelo, sem abrir a boca, para oferecer ao Senhor em sacrifício de holocausto. Holocausto, meus irmãos, era sacrifício pelos pecados. E Abraão, com seu filho ali, pega o cutelo em sua mão, e quando ele vai atravessar seu filho, ele escuta um brado do céu, dizendo: Abraão! E Abraão para, e ali tem um cordeiro, onde o Senhor preparou, e seu filho não é morto. E vai dizer lá em Gênesis capítulo 22, no versículo 14, que Abraão pôs o nome naquele lugar de o Senhor proverá. O Senhor proverá o cordeiro. E um dia, meus irmãos, esse cordeiro estava também pendurado em um madeiro. O seu pai estava com o cutelo na mão. E não houve outro cordeiro. E ali o pai pega o cutelo e moe seu filho, e atravessa seu filho, e ele é ferido pela minha e pela sua transgressão. Deus não muda de ideia. Deus não muda de ideia. Lá no monte, Abraão teve seu filho poupado. O Deus do universo, o ser mais sublime e perfeito que existe, não foi poupado. Ainda que ele disse, se possível, afasta de mim esse cálice, é pesado demais, carregando o peso de toda uma humanidade. O Senhor fala: eu não irei te poupar, e você irá salvar a muitos por meio do seu sangue. E ele se entregou, e ele não poupou, e o filho morreu. Quem entregou Jesus, meus irmãos, não foi Judas. É uma teologia muito barata, nós dizemos que quem entregou Jesus foi Judas. Quem entregou Jesus à cruz foi o próprio Pai. Foi o Pai que o levou, foi o Pai que o conduziu, foi o Pai que o matou em favor do seu povo. No versículo 32 ele vai dizer: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos ele nos entregou, porventura nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Deus não muda de ideia. Deus não é um Deus como nós, que nós falamos uma coisa hoje, amanhã nós fazemos outra. Deus não poupou o seu filho. É essa a conclusão que Paulo está chegando. Se Deus não poupou o seu filho, que se entregou por nós, ele nos dará graciosamente com Cristo todas as coisas? É exatamente isso que nós precisamos crer. Nós éramos inimigos de Deus, mas agora não somos. E John MacArthur, pastor maravilhoso, meditando sobre a perseverança dos santos, ele diz algo maravilhoso, que ele diz assim: como poderia ser possível para Deus estar disposto a sacrificar o seu filho por amor daqueles que creem nele e depois expulsá-los de sua família e de seu reino, algum destes que foram comprados com o precioso sangue do filho? Como Deus estaria disposto a não poupar o seu filho, a matar o seu filho, a moer o seu filho, a satisfazer a sua ira por meio do filho para resgatar, salvar e redimir a raça humana, homens para trazer a sua família, que foram adotados pelo sangue de Cristo? Como poderia Deus fazer isso? Em algum momento da história, Deus pegar esses filhos, que agora fazem parte da sua família, e os expulsá-los de seu reino? Não faz o maior sentido, meus irmãos. A resposta é não. Deus não volta atrás do que Ele realizou. E aquele que começou a boa obra em nossas vidas irá cumpri-la até o dia, até aquele grande dia. Deus não é um Deus humano, não é feito conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. A segurança da nossa salvação está em que Deus nem poupou o seu Filho, e Ele nos dará todas as coisas graciosamente por meio do Filho. É isso que Paulo está dizendo. Ele nos dará
preciosamente tudo o que pedimos por meio dele? Por acaso ele não nos ajudaria a nos permanecermos firmes na fé em sua obra por meio do que ele fez, por meio do Espírito Santo, intercedendo por vós? Se ele não poupou o seu filho, ele não nos daria a capacidade de permanecermos no seu filho? Tudo, meus irmãos, está pautado no Senhor, nos manter e nos guardar. Em Judas, no capítulo 1, versículo 24, vai dizer que ele é poderoso para nos guardar de tropeçar e nos apresentar diante dele, com exaltação, imaculados diante de sua glória. Ele é o Deus que nos ajuda e que nos capacita a nos mantermos no caminho do Filho. E veja que essas bênçãos, que é o que ele está dizendo aqui, essas bênçãos do versículo 32, não nos dará ele graciosamente todas estas coisas? Graciosamente, é a graça que nos é alcançada. Não é como nós que damos as coisas aos outros e na primeira oportunidade que temos já jogamos na cara, eu faço por você, eu fiz por você, você é um ingrato. Deus não é assim. Deus nos dá graciosamente tudo o que precisamos para nos capacitarmos a sermos conforme a imagem do Filho. As circunstâncias que nós temos, que nós passamos, nos ajudam graciosamente, por meio de suas bênçãos, a sermos a semelhança de Filho. Ele colocou o seu Espírito em nós, para que nós possamos caminhar em novidade de vida e sermos santificados diante dele. Essas bênçãos não são bênçãos materiais, não são mansões, não são carros de luxos, ainda que isso possa acontecer, meus irmãos. O que a Bíblia nos garante é que essas bênçãos espirituais nos ajudam a permanecermos firmes em Cristo, mesmo em meio à falta de dinheiro, à falta de bens materiais, os boletos vencidos, as doenças, o luto, a perda. Ainda assim, essas bênçãos espirituais nos ajudam a permanecermos firmes no Senhor. Continuarmos crendo, porque Ele graciosamente nos deu a sua bênção, para que possamos continuar confiando nele. Essa é a verdade da perseverança dos santos. Não é simplesmente sobre a salvação, não é simplesmente sobre a vida que teremos lá com Cristo. É sobre como nós vivemos aqui, perseverantes, firmes, inabalados por meio de Cristo. Pare de achar que você não consegue ser santo, meus irmãos. A santificação não é ausência de pecado, mas é viver aonde Cristo quer que você viva, e as circunstâncias vão te moldar para que você seja conforme a imagem do Senhor. Orando, lendo as Escrituras, meditando na palavra, estando no meio dos irmãos, se despindo do velho homem diariamente, se revestindo do novo homem. É isso que nós devemos ser. Santos por meio do Espírito Santo que nos capacita a sermos a sua imagem. E perceba que quando nós estamos nesse estado, não importa as circunstâncias, nós continuaremos firmes e inabalados. E daí ele vai seguir no versículo 33 dizendo: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Veja que ele já falou sobre nós sermos santos, sobre sermos justificados por meio de Cristo, sobre estarmos firmes, sobre Deus não ter poupado o seu Filho e nos dar as bênçãos de permanecermos nele. Aí ele vai dizer: quem vai intentar acusação contra estes? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Não há acusação para aqueles que estão em Cristo, meus irmãos. Não há acusação. Vocês foram livres, nós fomos livres da culpa, do inimigo das nossas almas que nos acusavam. Ele não pode nos acusar. Não existe acusação para quem é justo. Em Colossenses 2, Paulo vai dizer: e a vós que estávamos mortos em vossas transgressões, e pela incircuncisão da vossa carne, ele vos deu vida, juntamente com ele, perdoando todos os seus delitos, e cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que conservava de ordenança, o qual era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz, e despojou os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Cristo, ele despoja Satanás, ele tira as suas armas, as suas artimanhas, a acusação, o dedo de que nós não conseguimos, de que nós não somos bons, e Deus o desarma, ele tira a sua atuação, nada mais pode te acusar, porque Deus o justificou por meio da obra de Cristo.
Satanás nunca poderá acusar Cristo, e nós estamos debaixo de Cristo, fomos justificados conforme a imagem do Filho. É isso que Paulo está dizendo. Ninguém pode acusar vocês, seja a lei, seja o diabo, seja as pessoas legalistas que querem que você façam coisas e vocês não devem fazer. Não, ninguém pode os acusar. Aí olha o versículo 34. Quem os condenará? Veja que Paulo está o tempo todo fazendo essas perguntas retóricas. A gente sabe que ninguém. Se ninguém pode te acusar, muito menos ninguém pode te condenar. Não existe condenação para aqueles que estão em Cristo. E sabe o que é mais maravilhoso nesse versículo? Que às vezes nós passamos batido, por lermos tanto, principalmente Romanos capítulo 8, que é um texto tão conhecido. Olha que coisa maravilhosa. Ninguém pode nos acusar, ninguém pode nos condenar. Aí ele vai dizer, porque é Cristo que morreu e que ressuscitou e que está à direita de Deus intercedendo por vós. Cristo, meus irmãos, é aquele que morreu, é aquele que ressuscitou, é aquele que nos justificou, mas é aquele que ressuscitou e está à direita do Deus Pai, governando e intercedendo por nós. Nós servimos um Deus que está vivo e que está diante do Deus Todo-Poderoso, ao lado do Deus Pai, governando sobre tudo e sobre todos, e intercedendo pelo seu povo. Cristo não apenas recebe as orações do seu povo, Cristo ora pelo seu povo diante de Deus. Ele é o nosso intercessor, é o que está dizendo no texto. Ele está à direita de Deus Pai, intercedendo pelo seu povo. Você não precisa de um advogado, você não precisa de mediador, você tem o Filho, você tem Cristo nos céus intercedendo pelo seu povo. Alguém que está do lado de Deus dizendo, eu morri por eles, eu morri por eles. Ninguém pode os acusar, ninguém pode os condenar. Eles fazem parte daqueles em que o Senhor me deu, e por meio de meu sangue eu os redimi, eu os comprei, eu os justifiquei. E quando Deus, na sua ira, olha para o meu e para o seu pecado, Ele nos olha através de seu Filho. É por isso que nós não somos consumidos. Porque Cristo está intercedendo pelo seu povo, aqui e agora. Vocês conseguem imaginar que Deus está neste momento, nos céus, um Deus homem, intercedendo pela humanidade? Isso é grande demais para nós entendermos. Nós precisávamos de um advogado, porque continuamos pecando. E a justiça de Deus, satisfeita em Cristo, é o que faz Deus não nos consumir. Porque nós temos um advogado, nós temos um advogado no céu, e um sumo sacerdote que se compadece da minha e da sua fraqueza, e que nos ajuda e nos traz socorro em tempos difíceis. Meus irmãos, eu não consigo imaginar uma doutrina mais maravilhosa que essa. Um Deus que garante a salvação, um Deus que vem em resgate do homem, um Deus que salva, um Deus que redime, um Deus que morre, um Deus que ressuscita e que ascende aos céus e não esquece de seu povo. E que continua intercedendo por nós. Essa é a perseverança dos santos. Mas aí, a terceira e a última pergunta que fica: e os problemas da vida? Eu entendi, ok, Deus continua salvando, Deus continua intercedendo, mas e os problemas da vida? Quando nós passamos por doença, por desemprego, por assalto, por qualquer coisa que seja ruim, não é sinal de que Deus está punindo o seu povo? Não é isso que a gente acha? Eu me lembro de quando assaltaram a nossa casa, eu me lembro de, no meu trabalho, pessoas dizerem assim, nossa, mas você não é crente? Como assim assaltaram sua casa e levaram as coisas? Eles acham que você está em pecado, porque as circunstâncias ruins da vida, para alguns, é sinônimo de juízo de Deus. É sinônimo de que Deus está irado com o seu povo, e daí Ele está punindo o seu povo por conta disso. Não, meus irmãos. O sofrimento, as aflições da vida, fazem parte do pacote cristão, sempre fizeram. Se nós olharmos no Antigo Testamento, no Novo Testamento, Jesus dizendo, no mundo vocês terão carros. Não. No mundo vocês terão muitas mansões? Não. No mundo vocês terão aflições. Em João 17, quando Jesus vai orar, ele vai dizer, o mundo os odeia, porque eles odiaram a mim. Eu não quero que você os tire do mundo, mas que você os guarde, cuide.
Mas as aflições da vida, os problemas da vida, nós iremos continuar passando, meus irmãos. E isso não é sinal da ira de Deus sobre o seu povo. Isso é algo místico que as pessoas inventam para tentar justificar que a vida do crente é só coisa boa. E que as coisas ruins da vida não devem fazer parte de quem é de Deus. Vai dizer isso para Paulo, que tinha um espinho na carne e que não foi curado? Vai dizer para Jesus, que teve muitos problemas e que poderia sim não ter passado por 1/3 do que ele passou? Nós somos cristãos, estamos no caminho de Cristo e nós iremos passar por dificuldades, meus irmãos. Mas o grande ponto é, essas dificuldades são fortes o suficiente para nos tirarmos das mãos do Senhor? Essa é a pergunta. Versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Será a angústia? Será a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Veja que Paulo está trazendo para o cotidiano daqueles irmãos. Veja que Paulo não está lidando se é para ter ou não. Ele sabe que vai ter. Ele está dizendo se isso vai te separar do amor de Cristo ou não. Mas que vai ter, vai ter. Paulo não está discutindo se vai ter tribulação. Ele sabe que vai ter. Paulo não está discutindo se vai ter angústia. Ele sabe que vai ter. Ele não está discutindo se vai existir perseguição, se vai existir fome. Ele sabe que vai ter. Mas a pergunta é, isso pode te separar do amor de Deus? Tribulação, angústia e perseguição. Vocês, meus irmãos, que estão no meio acadêmico, um ambiente totalmente secularizado, que sofrem as maiores perseguições de todos os tipos, que zombam por vocês serem cristãos, que são marginalizados, de que vocês não têm um lugar de fala porque vocês são crentes e não entendem, que são perseguidos, que sofrem tribulações, angústias. Será que isso é possível te afastar de Deus? Nós e muitos que estão no ambiente de trabalho, um ambiente também muitas vezes corrompido, onde para você ser promovido, você precisa fazer falcatruas, você precisa puxar o tapete, você precisa ganhar o seu por fora, você precisa vigiar alguém e mentir sobre fulano ou ciclano, você que é perseguido no seu trabalho. Será que essas tribulações, essas angústias, essas perseguições são grandes o suficiente para que vocês abandonem o Evangelho? Vocês que sofrem perseguições na família, que vão dizer, olha lá o crente, virou crente, olha a coisa maravilhosa, né? Quero só ver até onde vai dar. Vai lá dar dinheiro para o pastor. Será que essa racha, vamos dizer assim, na família, é capaz de te separar do amor de Cristo? É o que Paulo está trazendo para o texto. Seja tribulação, seja angústia, seja perseguição, ou seja o perigo, a espada, no caso aqui a fome, a nudez, as dificuldades financeiras, a falta de emprego, a dificuldade de se vestir, de se comer, de pagar uma escola para os filhos, de se profissionalizar, das dificuldades simples da vida que os crentes passam. Será fome, nudez, será que isso é capaz de você um dia acordar e falar assim, nossa, eu não tenho nem o que dar para os meus filhos, eu não tenho o que me vestir, isso será que é forte o suficiente para que você possa se afastar do Senhor? Seja o perigo ou a espada, a morte, a doença, a perseguição, o assalto, as perdas dos bens materiais. Isso será que é suficiente? Você ter, de repente você perde tudo. Isso, será que é um motivo grande o suficiente para você abandonar o Evangelho? Meus irmãos, a doutrina do Evangelho, a doutrina da perseverança dos santos, nos garante que nada disso, se estamos no Senhor, é capaz de nos afastarmos do Evangelho. Percebem porque é uma loucura o Evangelho? Porque os crentes que estão em Cristo não estão condicionados a essas circunstâncias. Seja perseguição, seja fome, seja nudez, seja angústia. O que mais que ele colocou aqui? A espada. Nada disso nos afasta, porque nós estamos firmes e inabalados no Senhor, sabendo que Ele fez a obra em nós, e que um dia estaremos com Ele na eternidade, e que o nosso mundo aqui irá passar, e que essa leve e momentânea tribulação que nós estamos passando, não é perto do que Ele passou. Deixa eu te falar uma coisa, tudo isso que você está passando, vai cooperar para que você seja conforme a semelhança de Cristo, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que estão em Cristo.
Ainda que seja fome, ainda que seja nudez, ainda que seja doença, ainda que seja falta de emprego, é isso que vai moldar o seu caráter para, de fato, Cristo se mostrar evidente em sua vida. Ser crente quando está tudo bem é fácil, meus irmãos. Ser crente quando a conta está cheia, ser crente quando você pode fazer o que dá na sua telha, ser crente quando está tudo bem, família, tudo redondinho, sabe a roda da vida? Que está rodando de verdade. É fácil ser crente. Mas o que Paulo vai dizer é que nós mostramos que somos crentes em meio à tribulação, em meio às dificuldades, e é aí que nós vamos ver quem serve e quem não serve. Aí veremos quem é o Deus dessas pessoas. Aquelas que por qualquer motivo fujam, somem da igreja, abandonam o evangelho, porque foram perseguidos, porque foram angustiados, porque foram machucados. Aí nós conseguimos ver de fato se as tribulações podem nos afastar de Deus. E na doutrina da perseverança dos santos aqueles que estão no Filho não abandonam o Evangelho, nunca. Porque não é isso que os define, porque essas coisas estão cooperando para que eles sejam cristãos melhores. Essa é a doutrina da perseverança dos santos. Não estou dizendo que é fácil, tá, meus irmãos? Eu estou dizendo que nós devemos todos os dias acordarmos em meio às vezes a lágrimas, a choros, sabendo que seremos perseguidos, sabendo que seremos levados como ovelha para o matadouro, sabendo que seremos marginalizados, sabendo que seremos motivos de piada, mas ainda assim, descansamos em Deus e sabemos que a sua graça nos basta. Deixa eu falar uma coisa para você, não tem coisa melhor de um crente estar passando por dificuldade e ter uma certeza, uma esperança, uma convicção de que Deus está com ele, de que nada explica. Longe de mim aqui querer parecer ser melhor do que qualquer cristão, meus irmãos, de qualquer irmão, mas quando assaltaram a nossa casa, que ficamos abalados, foi a época que eu fui mais crente. Eu me lembro que eu acordava, e ainda que com um sentimento de vazio, eu falava assim, eu sei que o meu Redentor vive. Eu me lembrava do texto de Jó que dizia, vive Deus. E se Deus vive, Ele está vendo. Se Deus vive, Ele está te capacitando. Se Deus vive, Ele está com você nesse caminho. Eu pregava ontem lá em Piracá e eu disse isso, o texto de Mateus 16, que Jesus vai dizer, negue-se, tome a sua cruz e siga-me. Não é tome a sua cruz e vai lá, se vire, é siga-me. Estamos seguindo o caminho daquele que morreu, mas que ressuscitou, que está à destra do Pai, intercedendo por nós. Não há o que temer, ainda que nessa vida nós não conseguimos o triunfo, porque temos uma promessa que um dia Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima, e é isso que o crente descansa, meus irmãos. No versículo 36 vai dizer, por amor a Ti, nós somos entregues à morte o dia todo, e fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Aqui é o próprio martírio, O mundo, quando vê um missionário que vai fazer missões e chega lá para fazer sua missão e ele morre, para o mundo é Deus o julgando. Mas para estes que passaram por essa experiência do martírio, que foram entregues à morte por meio de Cristo, isso é um privilégio. Eu tenho certeza que se pudéssemos perguntar para todos eles, nenhum voltaria atrás. Porque em todas as coisas, versículo 37, porque em todas as coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Nós somos vencedores porque Ele nos amou. Somos vencedores porque Ele nos amou. E isso muda tudo. Deus não muda de ideia e nós somos vencedores porque Ele nos amou, ainda que passemos por tribulações. Como eu disse, pare de achar que Deus te ama mais ou te ama menos, conforme a sua termômetro espiritual. Nós somos mais do que vencedores em Cristo, porque Ele nos amou. E o amor de Deus não está condicionado às nossas vidas agora. Estaremos perdidos se o amor de Deus estivesse condicionado ao nosso cristianismo. Estaremos perdidos, meus irmãos. A segurança que temos no Senhor é porque venceremos, porque Ele nos amou. Ele nos amou. Em Cristo, nós temos a paz com Deus, justificados e amados por meio de seu Filho. E isso muda tudo. Somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Perceba
que Deus nos ama, independente das circunstâncias. Não devemos abandonar o Evangelho por circunstâncias, não podemos abandonar o cristianismo por situações, mas Deus nos garante que estaremos firmes e que venceremos, porque Ele nos amou antes, porque estamos guardados, alicerçados em Cristo. Eu quero que você pare e pense um segundo. Você de fato crê nessa doutrina? Eu confesso para vocês, meus irmãos, que dos 5 pontos, para mim, o mais difícil é esse. Porque por vezes eu penso e reflito sobre a eternidade e eu falo, será? Olhe para o seu coração incrédulo e confie no Senhor. Pare de achar que a salvação, ela pode ser perdida. Perceba que quando você crer, que se você fechar os olhos aqui e agora você estará com o Senhor, a sua vida muda. Onde nada mais vai importar. Qual foi a última vez que você disse, Maranata, ora vem, Senhor Jesus, porque eu quero estar contigo? Na certeza que se Ele vir, você não fica. Nós precisamos crer na doutrina e cremos num Deus que salva seu povo e que garante que o seu povo estará em suas mãos. Creia na palavra, meus irmãos, creia no Evangelho, onde Jesus disse, aqueles em que o Pai me deu, eu não perco. E o Espírito Santo nos ajuda diariamente a sermos conformados à imagem de seu Filho. Talvez hoje você não crê que você é salvo, mas peça ao Senhor para que Ele conforme, para que Ele te convença, para que você creia, para que daí assim você possa viver a sua vida baseada no que há de vir e não nas circunstâncias terrenas. O último texto que eu quero ler, meus irmãos, é Romanos capítulo 5. Voltem uma página aí. Romanos capítulo 5, versículo 1, eu vou apenas ler, que diz assim, prestem atenção nas palavras de Paulo. Justificados, pois mediante a fé, nós temos paz com Deus por meio de Jesus, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Estamos firmes e nos gloriamos na esperança de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. Veja o cristão que se gloria na tribulação. Nos gloriamos na tribulação, sabendo que a tribulação produz perseverança. E a perseverança, a experiência, e a experiência, a esperança. Ora, a esperança não confunde, veja, porque o amor de Deus é derramado. O amor de Deus, é derramado em nossos corações pelo Santo Espírito que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas veja, Deus prova o seu amor para conosco. Deus nos ama pelo fato de ter Cristo morrido. O amor de Deus se baseia na morte do Filho, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados, veja, vocês eram pecadores, agora vocês são o quê? Justificados pelo seu sangue, seremos salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do Filho, muito mais, estando já reconciliado, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Meus irmãos, salvos, uma vez salvos, salvos para sempre, pelos méritos de Cristo, guardados pelo sangue de Cristo, firmes na rocha, temos segurança, esperança e certeza que um dia Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima e passaremos uma eternidade com Ele, pelos seus méritos, por aquilo que Ele conquistou por nós, por meio de seu Filho. Porque eu estou bem certo, eu estou convicto de que nem a morte, nem a vida,
nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo, o nosso Senhor. Vamos orar.